Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria nos encontrarmos aqui mais uma vez nesse espaço. Então, primeiramente, eu agradeço a você que abre espaço, que dedica um pouco do seu tempo para pensar, rezar, conversar a respeito da nossa vida em família. Ser família é a coisa mais bonita, mais linda. É o melhor tipo de relacionamento que há. Porque na família nós nos amamos com responsabilidade. Na família ninguém desiste de ninguém. Na família nós não descartamos as pessoas quando elas estão sofrendo ou até mesmo quando elas nos magoam. Na família existe espaço para o recomeço, na família existe espaço para o perdão. Na família existe força para enfrentar os momentos de dor, de tribulação. E na família também, graças a Deus, existem muitos momentos de alegria. Ali a festa é verdadeira. Em nossa casa, em nosso lar, nós podemos ser quem somos, com tranquilidade. E nós damos graças a Deus por isso. Então, para começar esse nosso momento, essa nossa meia hora aqui de encontro a respeito da família, eu gostaria de rezar com vocês alguns trechos do Salmo 37 ou Salmo 36, conforme a tradução que você usa da Bíblia. É um salmo que dá alento quando nós pensamos ou temos a impressão que na nossa família, na nossa casa, nada está dando certo. Parece que está dando tudo errado. A minha família não parece ser aquela família que eu sonhei. Mas calma, vamos confiar, vamos adiante. Então, por isso, eu peço que você reze comigo nesse momento, pensando em sua casa, pensando em sua família, pensando nessas pessoas que são tão importantes para você, que você não vai desistir delas por qualquer coisa, não vai deixá-las de lado por causa de problemas, por causa de alguma situação que agora até parece muito pesada, mas com a força de Deus, a sua família vai vencer, nós vamos vencer, nós vamos ir adiante e cumprir a nossa missão até o fim. Reze agora comigo. Confie no Senhor e faze o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Põe tua alegria no Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega o caminho de tua família. Confia no Senhor, e Ele agirá. Manifestará a justiça como a luz e o teu direito ao meio-dia. Descansa no Senhor, e nele espera. Não te irrites contra quem triunfa, contra o homem que se serve de intrigas. Deixa a ira, abandona o furor. Não te irrites, só farias o mal, porque os maus serão extirpados, e quem espera no Senhor possuirá a terra. A salvação dos justos vem do Senhor, sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os liberta. Ele os salvará, porque nele se abrigam. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com essa palavra de confiança em Deus, de confiança no Senhor, nós estamos lembrando também neste dia uma grande santa da igreja, Santa Teresa de Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, ou a Grande Teresa, porque dias atrás nós celebrávamos Santa Teresinha, né, aquela jovem. E essa mulher é um exemplo de uma mulher forte. Então eu gostaria de me dirigir hoje, de um modo muito especial, às mães, às mulheres que precisam ser mulheres
fortes. E nesse dia, eu peço às mães que saibam também se inspirar em Santa Teresa de Jesus. Ela não foi mãe de filhos biológicos, mas foi e é mãe de muitos filhos espirituais. E a força dessa mulher estava na oração. A força dessa mulher estava em Deus. E eu tenho aqui um livro muito bonito que eu considero, porque a Santa Teresa ela escreveu muito, escreveu coisas importantes a respeito da vida espiritual, do seguimento de Jesus Cristo. Ela usou até uma metáfora, a metáfora do castelo ou das moradas, que nós vamos entrando em uma morada, depois em outra, e assim vamos subindo, nos aperfeiçoando no caminho do Senhor. Escreveu também uma biografia falando da sua própria vida, e esses livros aí vocês podem encontrar, Castelo Interior ou Moradas, por exemplo, nas boas livrarias católicas, e como essa iniciativa aqui é a iniciativa da Paulus Editora, se vocês quiserem também, vocês podem encontrar na Paulus Livraria vários livros sobre Santa Teresa. Mas eu queria falar com vocês, primeiramente, a respeito desse. Santa Teresa de Jesus, a mestra da vida espiritual. Olhar para Santa Teresa, vocês vão poder perceber isso neste livro, nos ajuda a rezar com profundidade, a ter uma oração cada vez mais inabalável, de confiança em Deus. E não é que essa santa não tenha passado por dificuldades, ela passou por muitas dificuldades, até que chegou um momento que ela conseguiu aquilo que ela chama de uma verdadeira conversão em sua vida. Então, se você quiser se espelhar em Santa Teresa, e eu indico, esse livro pode ser de grande ajuda, né? Santa Teresa de Jesus, mestra de vida espiritual. Sem vida espiritual, nenhuma família vai adiante, nenhuma mãe vai adiante, nenhum pai de família vai adiante, nenhum bom cristão vai adiante. Então, ela é um auxílio. Existem naturalmente muitos santos, muitos bons exemplos, mas Santa Teresa é um grande mestre de vida espiritual. E esse livro pode ser de ajuda. Então, espero que sirva para você essa primeira indicação de leitura aqui nesse dia. Pois bem, e hoje eu queria também conversar com vocês um pouco a respeito do Evangelho, e eu tenho escolhido nesses dias algumas leituras que falam a respeito da vida em família, e tem uma passagem do Evangelho que eu queria que vocês escutassem com muita atenção e com muita fé, e para que depois a gente pensasse um pouquinho o que é que Jesus quer dizer com isso. É um trecho muito pequeno que está aqui no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 10, versículos de 37 a 39. São só 3 versículos, mas peço que vocês escutem. Jesus disse: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde sua vida por causa de mim, a achará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, parece estranho que Jesus diz que nós devemos amar menos nossa mãe, nosso pai, os filhos, os irmãos, as pessoas da nossa família, e devemos amar mais a Ele. Em outra passagem do Evangelho, no caso em Lucas, ele chega a dizer: quem não odeia, ou seja, no sentido de amar menos os seus irmãos, sua família, não é digno de mim. Então, nós temos que colocar o amor a Jesus em primeiro lugar, se nós quisermos salvar a nossa família. Aí alguém pode falar, como? Mas eu não tenho que colocar a minha família em primeiro lugar? Sim, é verdade. É preciso colocar a família em primeiro lugar. Mas, na frente de tudo, tem que estar Jesus. E o que é que isso significa de maneira muito prática e concreta?
Pode acontecer que alguém confunda o amor com o agrado. Um pai que ama a sua filha ou seu filho pode cair na tentação de agradá-lo sempre, de nunca querer contrariar, de fazer todas as suas vontades para dizer que o ama. Ah, o meu filho quer isso, eu dou. A minha filha quer aquilo, eu ofereço. O meu filho me pede aquilo, eu faço o maior sacrifício para que ele não seja contrariado. E aí nós pensamos que isso é amor. E às vezes não. Esse tipo de pensamento, esse tipo de agrado não é amor, é engano. Agora, quando eu coloco Jesus em primeiro lugar, quando eu coloco a mensagem de Jesus acima de todas as coisas, eu vou conseguir amar a minha família de maneira adequada. Quando meu filho, minha filha, o pai ou a mãe pensando, me pede alguma coisa, eu vou me perguntar, isso que eu vou oferecer ao meu filho, à minha filha, vai aproximá-lo de Jesus? Vai aproximá-lo de Deus? Vai aproximá-lo do céu? Em outras palavras, vai fazer dele uma pessoa melhor? Ou simplesmente vai agradá-lo? Aí, tendo feito essa pergunta, o pai ou a mãe, aquela pessoa que cuida, vai saber se pode ou não atender o desejo, ir ao encontro do desejo desse filho, dessa filha, dessa pessoa sobre a sua responsabilidade. Porque se a pessoa simplesmente quer agradar, pode ser que ela leve, ela deixe o filho, a filha, a pessoa sob sua responsabilidade ir ao caminho da sua perdição. Mas uma vez que ela coloca o evangelho em primeiro lugar, coloca Jesus em primeiro lugar, ela vai saber o que pode oferecer em cada momento da vida para a criança, para o filho. Às vezes, pode ser o momento de deixar o filho, a filha, a pessoa sob a responsabilidade, um pouco ali triste, aparentemente, em silêncio, pensativo, sem sorrir, ou até chorar às vezes. Mas mais tarde, depois, esse filho, essa filha, essa pessoa vai saber que ela está recebendo a mensagem de Jesus, que ela está recebendo o evangelho. Aí ela vai ser uma pessoa verdadeiramente feliz e realizada. Mas pode acontecer que, em algum momento, quando nós pensamos estar amando nossos filhos acima de todas as coisas, até antes de Deus, é aí que nossos filhos, nossas filhas vão trilhando o caminho da perdição. E nós não temos a sabedoria suficiente para ajudar. Veja bem, não significa dizer que nós devamos agir com violência em relação àquelas pessoas que o Senhor colocou aos nossos cuidados, ou seja, aqui nós estamos chamando de nossos filhos, nossas filhas. É preciso sempre agir com o amor, mas não o amor como às vezes o mundo entende, o amor que quer ser só agrado, o amor que quer ser só facilidade, prazer, o amor que quer deixar de lado o esforço, o empenho necessário. Não, o amor de Jesus, como nós ouvimos aqui, é o amor da cruz. Vale a pena repetir aqui, vou tomar mais uma vez a Bíblia, ele diz, aquele que não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Em nossas famílias, nós precisamos aprender a carregar a cruz. E o que é carregar a cruz? Por exemplo, quando alguém da nossa família não está bem, está quase que insuportável, nós temos que saber pedir as luzes do Espírito Santo, pedir paciência, pedir palavras certas, ou então às vezes até se afastar, mas ir diante de Jesus, pedir força, pedir coragem. E aí é assim que nós não desistimos das nossas famílias. É aí que nós temos a capacidade, a possibilidade de expressar verdadeiramente o nosso amor por elas. Não é fácil, minha gente, eu sei que não é fácil. E eu não estou querendo dizer aqui que às vezes a gente precisa suportar violência, grosseria, às vezes, infelizmente, às vezes não, muitas e muitas vezes, isso acontece em nossas famílias. Quanta dor, quanta violência,
quanto a palavra dura. Me deu até sede pensar nesse argumento, né, nessas situações. Mas é triste, elas ocorrem. E, naturalmente, quando ocorrem situações de abuso, de violência, de grosseria em nossas famílias, vamos pedir ajuda para outras pessoas. Mas não vamos desistir dos membros de nossa família. Vamos, pelo menos, rezar por eles. Às vezes é preciso se afastar, ir para longe, guardar silêncio. Tem gente que até, infelizmente, tem que sair de casa. Mas guarde no seu coração um pensamento de amor por aquela pessoa. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Vamos pensar, por exemplo, num filho e numa filha que se desentende com um pai que é tomado pelo vício do álcool, né? A pessoa se perde, se torna violenta e ali a situação é muito complexa, muito complexa. Mas, mesmo assim, eu sei que não é fácil. Peça ajuda, mas não deixe de rezar por seu pai, por seu parente, por alguém de sua família que se encontra em uma situação assim. Nós temos que ter o olhar um pouco maior e, em vez de guardar no nosso coração qualquer tipo de dor, de mágoa ou de ressentimento. Carregar a cruz de cada dia em nossa família. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar Jesus acima de todas as coisas. A mensagem do Evangelho acima de todas as coisas. É isso que vai dar consistência, força em nossa família. É assim, nos inspirando em Jesus, no Evangelho, na sua mensagem, no seu grande exemplo de carregar a cruz até o fim, que nós vamos ter a sabedoria necessária em cada momento, em cada situação. O Senhor vai nos ajudar e vai nos fazer encontrar a saída. Então, e hoje, minha gente, também, além de ser o dia de Santa Teresa de Jesus, nós lembramos também que é o dia do professor. Santa Teresa foi uma grande mestra. E ela também intercede por todos os professores. Vamos rezar de um modo muito especial pelos professores nesses tempos de pandemia tão difíceis. E a cada dia, por causa dos problemas que as nossas famílias têm enfrentado, os professores têm carregado um peso, um fardo muito grande na educação das famílias. Às vezes, muito acontece, espero que não seja o caso das famílias de vocês, mas acontece que tem pai e mãe que entrega toda a responsabilidade à escola, ao professor, à professora. E ali a criança chega na escola achando que é o rei, não respeita ninguém, não sabe, desconhece aquelas regras básicas de respeito, a noção de hierarquia, que é muito importante. O professor merece respeito, o pai merece respeito, a mãe merece respeito, a pessoa mais idosa merece respeito. A lei nos obriga, por exemplo, no banco, a deixar a pessoa idosa passar na frente, ou então no voo de avião, as pessoas mais idosas entram primeiro, independente da classe, da passagem que tenham comprado. Mas nós não podemos deixar tudo para a lei ou tudo para a escola. Em casa, o pai e a mãe têm que ensinar e dizer para o filho, olha, silêncio que eu estou falando, me escute. Respeite as pessoas mais idosas, respeite as pessoas mais velhas, respeite o professor. O professor deveria se ocupar especialmente de ensinar português, matemática, história, mas é triste quando o professor precisa gastar boa parte do seu tempo tendo que ensinar boas maneiras. É claro, o professor deve reforçar isso na escola, deve reforçar as noções de boas maneiras, mas o essencial precisa vir de casa, né? Nas pequenas coisas. Então, vamos rezar também pelos nossos professores, e nesse tempo de pandemia também, com essa situação toda de aulas online, não presencial, todo mundo ainda um pouco perdido. Mas não vamos perder a esperança, não. Vamos manter a fé. O Senhor vai nos ajudar a atravessar e a aprender muito com essas situações que nós estamos vivendo. E, aliás, com essa situação de pandemia, muitas vezes alguns pais, algumas mães puderam perceber como é pesada a carga dos professores, porque as crianças ficaram em casa o dia inteiro e, às vezes, muitos pais descobriram como é que seus filhos e suas filhas se comportam. Então, minha gente,
Vamos pedir a Deus essa graça. E vamos também apoiar os nossos professores, rezar por eles, até também para que tenham condições de vida digna, né? Como os professores são mal remunerados no nosso Brasil. Então vamos pedir a Santa Teresa também que nos ajude a valorizar os professores em todos os sentidos. Santa Teresa de Ávila. E Santa Teresa de Ávila é uma grande santa, ela é uma mística. Ela vivia em constante oração, em oração, em contato com Deus, mesmo sem deixar de ser uma mulher prática. Ela sabia tomar as decisões, ali, reformou o Carmelo, foi a grande amiga de São João da Cruz também, na reforma da ordem carmelita, no ramo masculino, mas tudo o que dava força para ela era a união com Deus, E aqui eles contam que Santa Teresa era uma mulher que se unia a Deus com tanta profundidade que as pessoas às vezes viam Santa Teresa levitando, ou seja, seu corpo se levantava da terra enquanto ela fazia a oração. Tem gente que não acredita nisso. Aliás, ninguém é obrigado a acreditar, mas eu acredito que as pessoas que estão muito unidas a Deus, elas dão sinais visíveis, perceptíveis. E Santa Teresa era uma dessas. E aí eu aproveito para fazer mais uma propaganda, mas é propaganda de coisa boa, viu? Desse livro da Paulo que se chama Fenômenos Extraordinários de Místicos e Santos. E nesse livro aqui, nós temos vários testemunhos de pessoas que falam como Santa Teresa de Jesus ela levitava em momentos de oração. E tem exemplos de muitos outros grandes santos, né, na história da igreja. Gente que se unia de tal maneira a Deus que isso era perceptível no seu próprio corpo, nas suas ações. Aí nós temos outros grandes santos, como São Pio de Pietrelcina, São Francisco de Assis, Santa Gema Galgani. O link desse livro e também do outro livro de Santa Teresa como mestra de vida espiritual, eles estão aí no link da descrição das redes sociais aí que você está seguindo, do YouTube e das outras redes sociais. Basta você clicar lá que você vai encontrar uma descrição melhor desse livro e, caso seja do seu interesse, adquira, porque assim você também vai estar nos ajudando a Paulos, a congregação dos padres e irmãos paulinos, nesse trabalho de evangelização. Então, vale a pena conhecer a vida dos nossos santos. Procure ler bons livros, e a vida de Santa Teresa, os fatos da vida de Santa Teresa de Jesus, que nós estamos celebrando hoje, essa grande santa, essa grande doutora, pode ser de grande valia para a nossa vida de família também. Olhando a sabedoria de Santa Teresa, uma mulher que se uniu a Jesus por meio da contemplação, da oração. E na oração, na contemplação, ela buscava força, buscava sabedoria para organizar ali os conventos sob sua responsabilidade. Da mesma forma também, os pais, as mães, especialmente, eu lembrei, as mulheres, que têm uma função muito especial nas famílias, cada vez mais nos dias de hoje, ao exemplo de Santa Teresa, vão saber buscar na oração a força para vencer situações concretas, situações de dificuldade que enfrentam nas famílias. E assim nós vamos já para os 5 minutos finais aqui desse nosso encontro de quinta-feira à noite, essa iniciativa da Paulus, editora, da Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos, nesse mês de outubro. Nós agradecemos de um modo muito especial a você que tem nos acompanhado, tem curtido, né? É sempre bom lembrar, gente, gestos simples podem ajudar a evangelizar. E hoje, nesses novos meios, nas redes sociais, uma forma simples de evangelizar é se inscrever no canal, dar um like. Então, procure os bons canais, os canais católicos, os canais de conteúdos construtivos. Vamos curtir, vamos espalhar essas boas iniciativas para que outras pessoas também tomem conhecimento, para que outras pessoas também recebam a mensagem de Jesus. Às vezes, uma simples frase, uma palavra inspirada em Jesus Cristo, uma palavra inspirada no Evangelho, pode mudar a vida das pessoas. É simples,
É simples como tomar um copo d'água. Tomar um copo d'água é uma coisa tão simples, mas que nos traz saúde. E você também pode espalhar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, curtindo um canal de bom conteúdo, como é o canal da Paulus Editora, como é a presença da Paulus Editora e de outras belas iniciativas católicas nas redes sociais. Pois bem, esse nosso momento aqui quer ser sempre um momento na presença de Deus, um momento de oração. Então, eu queria rezar com vocês agora para encerrar essa oração que quem acompanha as redes sociais aí da Paulus muitas vezes já ouviu, que é uma oração à Nossa Senhora, nesse mês de outubro. Uma oração que o padre Alberione, o fundador dos Paulinos, indicava para a gente passar bem o dia ou passar a noite na presença de Jesus e na presença de Maria. Então, eu queria que vocês rezassem comigo. Caso alguém queira essa oração também, pode encontrar nesse livro que eu estou usando aqui, Senhor, ensina-nos a orar. A descrição está aí também no link. Mas eu queria que você prestasse atenção, sobretudo na oração, colocando a sua família, as nossas famílias, sob a proteção de Jesus, por intercessão de Maria. Ó Maria, minha querida e terna mãe, mantende a vossa mão sobre a minha cabeça. Guardai a minha mente, o meu coração e os meus sentidos, para que jamais eu cometa pecado. Santificai meus pensamentos, afetos, palavras e ações, para que eu possa agradar a vós e ao vosso Jesus e meu Deus, e alcance o paraíso convosco. Jesus e Maria, dai-me a vossa santa bênção, e que desça sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.